Então, boa noite a todos. Hoje, Filosofia Antiga 5, Helenismo, né? Vamos discutir os autores ali de algumas correntes da crise da Grécia Antiga. Beleza? Alguma dúvida ou consideração inicial? Vocês têm dúvida nas listas que eu tenho passado para vocês, galera? Lembrando, todas as terças-feiras, às 16 horas, com esse mesmo link da aula de vocês, eu dou um plantão, tiro dúvidas. É para o matutino, tá? Mas eu estou abrindo aqui, deixo aí aberto para vocês poderem participar também, fiquem à vontade, beleza? Se caso tenham como, né? Claro, evidentemente, quando trabalho, correria de vocês, como participar. Todas as terças, 16 horas, 4 da tarde, eu tenho plantão. Com o mesmo link que você acessa essa aula, você consegue acessar o plantão. Lá eu tiro dúvida de tudo que vier aí de questões de alunos. Beleza? Alguma dúvida na última lista aí que eu passei para vocês, que quer que eu comente, etc? E aí? Sim, não? Se não, a gente começa já. Bota o título da aula aí para mim sobre helenismo, para a gente discutir a filosofia dos autores helenistas. Podemos, né? Então, vamos lá. Galera, primeira grande questão que eu quero que a gente então entenda sobre helenismo. Lembrando, se tiver dúvida, o microfone está aberto e vocês também podem mandar no bate-papo aí à vontade dúvidas, tranquilo? Então, partiu, vamos discutir esses assuntos aí. Olha só, quando a gente vai trabalhar questões relativas ao pensamento helenista, né, dentro da filosofia, a gente está no último período da filosofia antiga. Acompanhe esse raciocínio meu aqui rapidão. Vou até interromper o compartilhamento. Acompanhe meu raciocínio. Mitologia é o período anterior à formação da filosofia. A partir do século 7, 6 a.C., primeira grande corrente da filosofia, que é o pensamento pré-socrático, o pensamento naturalista. Né? Deve-se lembrar que o pensamento preocupado com a origem do cosmos, da natureza, por isso uma cosmologia. A partir do século V, nós temos a filosofia clássica. Aí vem Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Os autores que envolvem ali o pensamento clássico. A filosofia que busca política, a noção de conhecimento verdadeiro e tal. A partir do século IV, nós temos na Grécia um período de decadência da cultura grega, da política grega, principalmente devido às invasões dos povos macedônicos. Esse período na história é conhecido como período helenista da história, justamente como o período onde Felipe da Macedônia e depois Alexandre Magno, filho de Felipe da Macedônia, invadirão o território grego. E vão fazer mudanças, e vão trazer, na verdade, mudanças políticas bastante profundas para a estrutura, entende, de condicionamento da sociedade grega. Portanto, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que durante o século IV a.C., a Grécia passou por uma mudança muito drástica, entende, do ponto de vista político. Lembre-se que o cidadão grego exercia inúmeros privilégios. Liberdade política, né? Os escravos é quem trabalham. Então você tem toda uma condição de liberdade e participação na democracia ateniense. Com as invasões de Felipe II, pai, né, de Alexandre, e ao mesmo tempo a invasão que o Alexandre Magno, depois da morte de Felipe, vai trazer, a sociedade grega ela vai ser submetida a uma nova forma de política, que não é mais democrática. Portanto, essa mudança que retirou da população grega a participação política, e aí, evidentemente, questões vinculadas à cidadania tão consolidada em Atenas, muda o caráter da filosofia. Grandes filósofos, nesse momento, vão parar de refletir sobre questões políticas. A filosofia vai se voltar para questões morais. Escuta isso, que aqui é a tese da minha aula. A filosofia do período helenista é uma filosofia voltada para questões morais, questões vinculadas à ética individual, como viver bem, o que é vida feliz, o que é viver virtuosamente, mas não no sentido político. Virtude aqui agora no sentido mais individual. Reflexões sobre morte, sobre prazer, sobre vida feliz.
Quer dizer, condições muito mais vinculadas ao cotidiano. E o que é interessante, na lista 10 que vocês vão receber aí, ó, essa lista aqui que vocês vão receber no site da escola, o colégio manda para vocês, não sei como, vocês vão ver que eu vou ter um texto que eu botei para vocês de 2 páginas, frente e verso só, tá? Um texto que vai narrar como que as escolas filosóficas têm em comum, mesmo elas tendo várias diferenças, por exemplo, os dogmáticos e os céticos, né? Nós vamos ver uma diferença muito grande entre essas filosofias, mas alguma coisa em comum. Sabe o que é? Uma filosofia que ensina a vida, que ensina para a vida. Inclusive, eu indico para vocês buscar mais fontes e ler esses autores do helenismo que eu vou explicar nessa aula para vocês. Beleza? Posso continuar? Posso aprofundar e posso caminhar no conteúdo aqui? Sim? Dê um ok para mim aí se tiver dúvida, se tiver alguma questão. Então, perfeito. Vamos lá, vamos dando continuidade então aos nossos assuntos aqui nesse conteúdo. Primeira coisa importante, quando a gente vai falar então de filosofia helenista, é uma filosofia ali do século IV adiante. Século IV, III e tal. O helenismo, ele se separa em dois grandes momentos. O que a gente chama, por exemplo, de helenismo grego. Então, é o momento ali do século IV e III antes de Cristo, então na sociedade grega, e o que a gente chama de helenismo latino, que seria então em Roma, né, durante o século II antes de Cristo e iria até o século III depois de Cristo. Então o período do helenismo romano, que é o helenismo latino, ele é bem longo. Então, durante o helenismo grego, nós vamos ver 4 grandes escolas filosóficas, beleza? A primeira é o cinismo, a segunda, o ceticismo, a terceira, dentro do helenismo grego, tá, gente? É grego. O terceira é o epicurismo e a quarta escola, o estoicismo. Então, veremos durante o helenismo grego essas 4 grandes escolas aí filosóficas, tá? Helenismo latino nós vamos ver na nossa próxima aula de filosofia ainda. Então, primeira escola filosófica, o cinismo, como está aí organizado no material de vocês. A palavra cínico, cinismo, né, da onde vem essa expressão cinismo, ela é derivada da figura de um filósofo chamado Antístenes. Antístenes foi um discípulo de Sócrates, então um cara que viveu ainda no período clássico, né, um discípulo de Sócrates, e que teve algumas influências de Sócrates. Sócrates, por exemplo, foi um filósofo muito desprendido, que abnegava muito de questões relativas à riqueza, né, à vida pessoal, aquelas questões de prazer, luxo, né, um filósofo que vivia nas ruas, usava da oralidade, né, então era um crítico da cultura escrita. E Sócrates, enquanto um filósofo dessa natureza, deixou vários discípulos. Um desses discípulos, ele se chama Antístenes. No entanto, Antístenes nunca deixou nada escrito. Poucas pessoas escreveram sobre Antístenes. Tudo que se sabe na filosofia cínica vem dessa figura chamada Diógenes de Sinope. Diógenes, uma figura extremamente controversa e uma figura extremamente curiosa. Um cara que viveu entre os anos 413 e 393. Desculpa, 413 e 323 a.C. Então, um cara que está ainda no século IV, né, no início do helenismo. O cinismo foi uma corrente, né, que vem do conceito cinis, que cínico tem a ver com kinos, expressão cachorro. Não sei se você já ouviu, né, aí pessoas chamar o outro de cínico. Qual que é a intenção? Cínico hoje ganha um adjetivo no sentido de uma pessoa, sei lá, que finge, né? Uma pessoa que é de 2 caras, né? Que blefa muito, uma pessoa irônica demais, uma pessoa que é metafórica, então ela faz uma crítica. E nós vamos ver que o cinismo tem muito a ver com isso mesmo, uma pessoa de fato irônica. Para vocês terem uma noção, vou começar com uma história do Diógenes para você entender o que é o cinismo, né? Diógenes, ele vivia na Grécia e falava que o filósofo deveria
não só teorizar a filosofia, mas viver a filosofia. Ou seja, o filósofo é aquele que, antes de tudo, vive a filosofia. Em outras palavras, o papel do filósofo é produzir uma filosofia prática. E aí, Diógenes, na sua estrutura, né, de compreensão sobre essa chamada filosofia prática, certa vez estava ali se alimentando de um prato de lentilhas, porque Diógenes falava que a vida correta de um filósofo era viver como um cão, como um cachorro, por isso que ele se auto-intitulava o filósofo cão. E aí, se alimentando de um prato de lentilhas, passou Aristippos de Cirene, um filósofo clássico e tal, e disse a ele, né, se ele aprendesse a bajular o rei, beleza? Se ele aprendesse a bajular, puxar o saco do rei, ele deveria, na verdade, ele não precisaria comer, por exemplo, apenas lentilhas. E aí, Diógenes responde a Aristippos dizendo, se você aprendesse a se satisfazer com um prato de lentilhas, não precisaria puxar o saco do rei. Quer dizer, Diógenes já mostrava mais ou menos as suas garras ali, né? O filósofo verdadeiro é aquele que não se submete a ninguém, não se submete à moral, critica os valores da moralidade e vive como um cão, como um cachorro. E você já notou que um cachorro ele é meio desprendido de valores éticos, valores morais. O cachorro ele vive conforme seus instintos e vive simples. Você já notou que um cachorro ele é muito mais feliz sendo solto do que preso em casa. Ele só gosta da sua casa porque aí tem comida e abrigo para ele. Porque se ele encontrasse abrigo e comida na rua, ele não ficaria dentro de casa. Ele odeia ficar dentro de casa. Não é à toa que você tranca o cachorro, que você tem que amarrar ele. Quer dizer, nós domesticamos uma espécie de essência. Então, o filósofo vive na rua. Diógenes era essa figura. Olha ele aí. Diógenes vivia dentro de um barril. Te lembra aí o filósofo Chaves, né? Agora eu explico por que Chaves. Te lembra, por exemplo, uma pessoa que vivia apenas com trapo sobre o corpo, completamente nu, se alimentando de restos de comida e daquilo que estava para ele. Olha que doido, não? Um filósofo que vivia assim. Numa certa ocasião, Diógenes estava na rua, né? Estava, deitado na frente do seu barril onde ele vivia, e aí ele estava ali, né? Deitado tranquilão da vida e tal, e de repente, tomando sol matinal ali pela manhã, de repente aparece na frente dele o chefe do exército, não, desculpa, o rei, estou viajando, o rei Alexandre, e Alexandre pergunta para ele, né, o que ele queria, que ele ia, na verdade, dar tudo aquilo que o Diógenes pedisse, né, riqueza, mulheres e tal, e aí o filósofo Diógenes responde para ele, o único desejo que eu tenho é que você saia do rumo do sol. Quer dizer, Diógenes estaria, na verdade, né, negando tudo que é vinculado a alguma coisa de prazer, de riqueza material. E que é interessante, né, é que a estrutura do pensamento de Diógenes é baseado nessa noção de que é negar, por exemplo, os valores morais do prazer e tal. E é até interessante que essa expressão, né, do Diógenes está voltada aí para uma espécie de estrutura de basear-se nessa crítica moral, nesses valores e tal, é o que ele chamava de ascesis, que está aqui, ó, ascesis, exercício cínico, ou seja, cínico ou cinista é aquele indivíduo que nega e usa dessa ironia. Pasme na história antes de passar aqui para um videozinho que eu quero mostrar uma paradinha interessante para vocês. O filósofo Diógenes, numa ocasião, foi chamado para um banquete. E as pessoas, então, zombavam da cara dele, né? Ninguém gostava do Diógenes, ele era odiado. E aí começaram a jogar resto de comida para ele, tentando ser irônico com ele, chamando ele de cão. E aí ele fala, se vocês me chamam de cão e cão eu sou, farei como um cão. Ele reuniu aqueles restos de comida, ele foi embora, mas antes de sair ele urinou na mesa onde todo mundo comia e falou, farei como um cão faz. Urinou na mesa e foi embora. Numa outra ocasião, né, Diógenes, isso é muito engraçado, Diógenes estava na rua e os filósofos ali olhando para ele, né, e ele começou a cuspir perto das pessoas, cuspir perto. E as pessoas começaram a perguntar por que ele cuspia no chão, que aquilo era antiético, nojento, e ele pegou e cuspiu na cara de um filósofo. E disse ao filósofo, encontrei um lugar mais fútil que o chão para poder cuspir, na sua aparência. Olha que louco.
Se você faz isso lá em Senador Quimedo, né? Conhece Senador Canedo aí? Você morre, não morre? Você que mora no Balneário aí, ó, você que mora no Jardim Presidente, você sabe que leva uma facada, não leva não? Pois bem. Né? Então esse é o Diógenes, a figura emblemática desse filósofo. Uma frase muito famosa dele, que cai muito em vestibular, é a frase procuro o homem. Ele andava durante o dia com uma lamparina, como vocês estão vendo na imagem, procurando pessoas no meio da rua aí, né? E andando com essa lamparina, e as pessoas perguntando, mas o que você está procurando e tal? E ele falava, procuro o homem atrás de tanta futilidade, cadê você? Cadê a sua essência? Durante o dia, assim, iluminando, né? Como se as pessoas não pudessem vê-lo. Beleza? Figura estranha, não? Essa é a filosofia helenista do cinismo, né? Vou te mostrar um vídeo aqui rapidão, quero que todo mundo preste bastante atenção na fala do filósofo Mário Sérgio Cortella, explicando o cinismo. Estão conseguindo ver a tela? Sim. Vamos ver se vai sair áudio agora. Vou soltar aqui o vídeo. Não havia direitos trabalhistas na Europa, portanto, o tema mulheres trabalhando fora de casa não é um tema nas sociedades ocidentais anterior ao século XX. O século XX é que vai trazer essa... Desculpa, nesse vídeo aqui não. Peraí. É esse aqui, ó. Eu abri o vídeo errado. Quer viajar pagando o menor preço da internet? Entre agora mesmo no site da 123 Milhas. É só clicar e começar. Agora sim. Tem uma frase que todo mundo, todos os jovens vão conhecer, que é foi sem querer querendo. Que é uma frase bem chaviniana. Em que contexto essa frase está no livro? Foi no contexto da discussão sobre ética. Uhum. Você tem que lembrar que o Chaves, a personagem da TV, ele é alguém que se inspirou num pensador clássico chamado Diógenes. Né? Você sabe que Diógenes é um filósofo grego pós-socrático que morava num barril. Tal como Sócrates viveu fora, solto na praça discutindo, e o Chaves mora num barril, Diógenes, que era alguém da escola cínica na filosofia, morava num barril e vivia nu. Aliás, porque ele não tinha propriedade alguma para não ser propriedade de nada. Se você já observou na série do Chaves, né, ninguém tem animal de estimação naquela vilinha. Porque o único ser ali que é um animal de estimação é o próprio Chaves. Segundo, é o único que é livre. Ele é o único que é livre. Ele é o único que pode dizer o que quer. Ele não tem nada a perder. E essa frase, foi sem querer querendo, ela é uma frase cínica. Não sei se sabe, provavelmente sim. Cínico vem do grego cachorro. Kinos, né, significa cachorro. Por isso, se diria que alguém é cínico quando ele vive como um cão, solto por aí. E o Chaves, com o qual você brincou, como foi sem querer querendo, ele é alguém que vive como um cão naquele lugar. Mas, repito, é o único que é livre. Desse ponto de vista, ele é admirável. Que demais, que demais. E quando você escreveu sem querer querendo aqui no seu livro, você pensou no Chaves mesmo ou foi na frase cínica? Sem dúvida, inclusive porque o cinismo, você pode olhar tanto no Chaves... Para ensinar filosofia, você tem que partir da realidade das pessoas. Por exemplo, eu posso discutir a escola cínica, tanto falando do Chaves, com um jovem hoje, como posso cantar Lady Gaga, Poker Face. Porque o que é Poker Face senão a cara cínica? Aquela em que você coloca no rosto algo que você finge. É o blefe. Exatamente. Essa ideia, ela cria uma ponte, porque a filosofia, ela não pode ser colocada como uma coisa inatingível. Claro que eu não posso fazer um pensamento raso, banal, né, superficial, mas eu não posso também criar pontes, deixar de criá-las com o jovem hoje. Por isso, sim, pensei no Chaves. Aí, ó, tá vendo? Você sabe qual é o erro número um que as pessoas cometem quando tentam definir a barriga? Olha, e tem grandes chances de você já ter tentado isso. Aí. O pensamento helenista do cinismo vem aí, né? Então, o próprio ideia do filósofo Chaves, né? Tem essa estrutura. Beleza? Tranquilo. Vamos à segunda corrente? Vamos no ceticismo. O que é uma pessoa cética? E aí? Uma pessoa cética, uma pessoa que se ausenta da posição sobre alguma coisa, se ausenta de uma espécie de ideia de verdade, né?
A palavra cético, ela tem origem no filósofo chamado Pirro de Elis, filósofo que viveu durante o século IV, beleza? Dá para ver a data de nascimento aqui, morte dele, né, aqui embaixo no material. Pirro foi um filósofo que fundou a segunda escola, né, clássica do helenismo. Nasceu numa região do Peloponeso, né, que era uma região onde estava ali, vamos dizer assim, Esparta e tal. E ele foi um filósofo que deu uma contribuição interessante para a filosofia. Qual que é a contribuição dele? Primeiro, a função da filosofia. Vou até deixar isso anotado no bate-papo. A função da filosofia é a busca da ataraxia, ou seja, da alma imperturbável. Essa é a função da filosofia. A filosofia serve nesse intuito. Mas para atingir a ataraxia, né, que é uma vida boa, uma vida calma, etc., uma vida despreocupada, o que é necessário fazer? Primeiro, vamos entender as causas do nosso sofrimento, da nossa angústia. Vocês já notaram que quando a gente tenta buscar verdades, quando a gente tenta buscar, por exemplo, alguma coisa no sentido de ser dono de uma certa verdade, a gente angustia muito? A gente fica tentando provar uma verdade, alguma coisa, e ficamos nessa angústia, né? O ceticismo parte da ideia de que a realidade nunca poderá ser entendida de maneira completa pelo indivíduo. Você nunca saberá tudo de física. Você nunca entenderá tudo de química, tudo de filosofia, tudo da realidade. Portanto, espera aí, gente, só um minutinho para uma parada aqui. Aí, beleza. Então, se nós não conseguimos entender a realidade de maneira total, nunca conseguiremos chegar, por exemplo, na conclusão de todos os problemas, resolver toda a realidade. O ser humano, então, ele nunca vai saber a verdade. O máximo que ele vai ter, ele vai atingir, são opiniões. Portanto, a realidade é só opinião. Se nós temos apenas opiniões e nunca chegaremos na verdade em si de todas as coisas, para que nos preocupar em ter uma espécie de posição sobre a verdade? Se tudo é opinião, tudo não é válido? Portanto, segundo ponto, se o conhecimento nunca será atingido, isso significa a catalepsia, devemos buscar a afasia, ou seja, a impossibilidade de conhecer nos dá a suspensão dos juízos. Então, a afasia significa suspensão da nossa capacidade de julgar. Se eu não sou dono da verdade, por que julgar como errado ou certo uma posição contrária à minha? Tudo é opinião, tudo é possível. Então, o que o pensamento da base, né, cética vai dizer? Que a afasia, a suspensão da capacidade de julgar, tem que ser aplicada na vida. Então, o que eu faço? A catalepsia, mais afasia, mais aplicar na vida cotidiana, ou seja, no dia a dia, significa, então, conclusão disso tudo, tudo que se junta, significa ataraxia. Pronto. Essa é a fórmula para a vida perfeita e feliz. Não se preocupe, não julgue a atitude dos outros, seja e suspenda intelectualmente seus juízos. Bem, eu particularmente acho complicado e até perigoso em certa medida essa atitude supostamente aí completa de afasia, de suspensão intelectual. Por quê? Numa situação de violência, de que lado você está? Entende? A grande questão que eu diria de problema, né, dentro do pensamento ético, do pensamento, cético, é justamente entender que algumas posições nossas podem ser posições perigosas. Podem ser, inclusive, posições éticas que se ausentam de certo julgamento e podem virar um grande problema. Então, a conclusão do pensamento cético pode levar a atitudes bem perigosas. Inclusive, entender que a felicidade, né, ao suspender nossa capacidade de juízo, pode ser que a gente, às vezes, está tomando a posição de uma pessoa dominante. Então, dentro de uma relação de violência, será que quando eu falo que eu, João Gabriel, não estou
sei lá, tomando uma posição, eu não estaria também facilitando, por exemplo, para o lado de uma pessoa que está, como eu posso dizer, dominando, violentando, etc. Essa é a grande questão, né? É um debate a respeito. Ceticismo vai vincular ao conhecimento também. Nós vamos ver, Brôndulo, que lá no século XVIII, alguns autores vão falar sobre algumas posições céticas no conhecimento, e um deles é David Hume, que não é um cético tão radical quanto o Pirro, é um cético mais moderado. Beleza? Tranquilo? Ser cético, então. Uma pessoa cética à religião é falar, Deus existe? Não sei. Não me importa. Né? Não me importa. Até porque, se você tenta provar que Deus existe, você tenta provar que Deus não existe, você vai buscar muita preocupação para a sua vida, isso eu tenho certeza. Terceira corrente de hoje é a última. Epicuro. Epicurismo. Terceira grande corrente. O epicurismo é uma doutrina que surgiu na Grécia durante o século IV. Uma doutrina que foi extremamente importante por várias questões. Uma delas, Epicuro fundou o chamado Jardim de Epicuro, uma escola filosófica, certo? Uma espécie de escola filosófica no sentido prático mesmo, um lugar, tá? Um lugar de filosofia onde vários filósofos iam, né? E nessa escola, né, no Jardim de Epicuro, os filósofos ali iam, por exemplo, para buscar uma vida da hedonê, conceito clássico, da onde vem a expressão hedonismo, que significa prazer. A vida do prazer. Você pensa, eita, hein? Um monte de filósofo no meio do mato buscando prazer. Bom, não é isso que você está pensando, não. A filosofia epicurista, ela também foi uma filosofia baseada numa espécie de pensamento atomista, inspirado em Demócrito. Você lembra que Demócrito era um pré-socrático, né? Um filósofo pai da química, que falava que o universo era constituído por átomos. Para o pensamento epicurista, a nossa alma é formada por partículas invisíveis e imateriais. Ou seja, átomos. Nossa alma é constituída de pequenos átomos e ele determinava esse pressuposto. Então ele era um atomista. Qual que é a finalidade da vida? A finalidade da vida é o prazer. Vou perguntar para vocês, usem o bate-papo para me ajudar. O que dá prazer em vocês? Aonde está o prazer? Qual é a fonte do prazer de vocês? Todo mundo, por favor, me responda, me ajuda aí. Onde está o prazer de vocês? E aí? Quero ouvir a opinião, por favor, hein? Estabilidade financeira, emocional, liberdade, uma consciência. Bom, aí eu vou colocar vocês agora, então, para o ponto de vista reflexão na filosofia epicurista, para entender o seguinte, né? Epicuro determinava que uma vida prazerosa, ela devia ter 3 características básicas. Escuta bem, o prazer, né, a vida prazerosa, ela tem que ter 3 características básicas. O prazer ele tem que ser natural, ele tem que ser necessário e, ao mesmo tempo, moderado. Então, nada artificial, nada desnecessário e frívolo, ou seja, aquilo que é desnecessário, e nada descontrolado. Tudo em excesso ou falta é causa da dor. E a causa da dor é simplesmente, a ausência do prazer. Então, para a gente entender o que é prazer, vamos entender o que nos dá dor. O que nos causa dor? Morte? Então, para que se preocupar com a morte? O epicurismo, então, acreditava que era possível encontrar na natureza, na vida, princípios que fossem relacionados a uma espécie de estado de prazer natural, necessário e moderado, constituindo que tudo aquilo que for fora disso é causa dos nossos sofrimentos. Inclusive, está aqui, ó, causa do nosso sofrimento. 4 princípios, escuta a minha leitura para eu terminar a minha videoaula aqui. Que são vãos os temores em relação aos deuses e ao além. Não devemos ter medo, nem esperar nada dos deuses, eles conosco não se preocupam. O universo é tão grande e os deuses se preocupam com causas tão maiores que os homens que a gente não deve se preocupar. Que o pavor em relação à morte é absurdo,
pois ela não é nada. Enquanto estamos presentes, a morte está ausente. E quando ela se apresenta, já não estamos mais. Ou seja, ninguém sofre com a morte. O que você vai sofrer é com a doença que pode levar à morte. Mas com a morte em si ninguém sofre. Ela é a ausência completa da dor. Então, para que se preocupar com a morte? Terceira, devemos viver a intensidade suprema dos prazeres. É a máxima redução de todas as nossas dores. O prazer, quando o entendemos corretamente, está na disposição de todos. Ou seja, prazer, ausência de dor. E quando encontramos, todo mundo pode viver isso. Isso não é só daqueles que têm dinheiro. Então, reflexão que eu queria colocar é que grande parte da resposta que vocês me deram não seriam as causas do prazer da vida boa para Epicuro. E por fim, o mal dura pouco ou é facilmente suportado se a gente aprende a superar ele. Então, o mal pode ser muito bem superado. Podemos superar a morte e o sofrimento diante dela. Com esses princípios, eu quero deixar o último recado para vocês, que é esta fala do professor Clóvis de Barros Filho. Por favor, muita atenção nessa fala dele. Clóvis é maravilhoso. Eu não tenho fórmula para você. Eu não tenho dicas para te alegrar. Quando eu chego na universidade e começo a falar, é impressionante como eu me encanto com o que eu digo. É impressionante como eu gosto de me ouvir. Eu, por mim, me ouviria indefinidamente. Você poderia pensar, nossa, que pedância, que sujeito insuportável. Mas pare para pensar. Se você vai ser espectador de você mesmo até o fim, é melhor que goste daquilo que você mesmo faz. É melhor que você se entretenha, se divirta e curta as coisas que você mesmo protagoniza. Caso contrário, não vai adiantar a pílula, a vida vai ser arrastada e empurrada com a barriga. Aí você poderia pensar, pô, mas se você tem picos de energia e de deleite ao dar aula, eu também vou dar aula. Eu também vou morar onde você mora, vou estudar o que você estudou, vou dar aula na sua universidade e também vou me alegrar. Não, não, isso sou eu. Vá procurar sua alegria no seu canto, me deixe em paz. Você é outro corpo, outra composição celular, outra trajetória, outro repertório. A minha alegria não é a sua. Eu não tenho fórmula para você. Eu não tenho dicas para te alegrar. Ah, mas tem gente que tem, professor. Então, é o que a gente chama de charlatão. Aquele que quer fazer da própria alegria a alegria do mundo. Aquele que quer fazer da própria vida bem vivida uma espécie de fórmula que cabe em qualquer um. Pois eu lhe garanto, não funciona. Se 10 lições para ser feliz garantissem a felicidade de todo mundo, já teríamos erradicado a tristeza do mundo, não é não? E você sabe, basta o semáforo fechar com você com pressa para a tristeza acontecer. Não tem fórmula, amigo. Aquilo que pode me alegrar num instante não te alegrará necessariamente. Por isso, não tendo dicas, devolvo o abacaxi para você. Você é o maior especialista em você mesmo. Se a vida tiver alguma chance de valer a pena, é você que se conhece bem discernir sobre as situações de vida potencialmente alegradoras e que permitirão um bom momento, um bom instante, aquele que você gostaria que não acabasse tão cedo. Tenho a nítida impressão que a vida lembra muito aquele fliperama que você vai dirigindo e o mundo vai vindo cada vez mais rápido e aparecendo na sua frente. Nesse mundo que aparece na tua frente vem de tudo. Coisas que encaixam bem com você e aí criam com você uma certa harmonia, aumentando tua energia para viver, e coisas que te decompõem, coisas que te apequenam, te brocham, te aniquilam, te aproximam da morte. E assim você vai, muitas das coisas que você encontra, você não escolheu encontrar, a imensa maioria. Assim você pega o carro, sai andando, quase tudo que passa na frente do carro, você não escolheu que passasse. Portanto, as alegrias e as tristezas dependem muito do acaso. Mas algumas coisas você escolhe, algumas coisas você pode decidir. É isso que está na tua mão, é isso que depende da tua decisão. Uma delas é inscrever-se nos canais aqui da Casa do Saber para ouvir essas... Galera. Casa do Saber é um canal... É muito bom, tá? Você encontra muito conteúdo de filosofia, psicologia, é um canal muito bom, eu indico para vocês aí. Esse é o Clóvis, essa é a vida feliz, né? Não existe fórmula. Temos que encontrar aquilo que nos causa dor e sofrimento. Beleza, senhores? É isso aí?
Grande abraço para todos, uma boa noite, viu? Estamos aí encerrando nossa aula. Espero que tenham gostado e procurem aí vídeos, tá? Sobre epicurismo e tal, vocês vão gostar bastante. Valeu! Até mais. Bom trabalho, boa semana para todos vocês.